que é isso? Parece um nome, e a gente fala ainda em física quântica, parece coisa assim, um bicho que assusta. Pois é. É só o nome que assusta. Porque o processo é extremamente óbvio, não tem nenhuma explicação teórica, ele é todo prático e, na verdade, ele foi criado para permitir ao ser humano acessar o nível de excelência dele. Mas consiste exatamente em quê? Deixa eu ver, só ver o recado que é. Microfone para ela. Mais que pertinho. O microfone é mais perto dela. Ela escreve de ponta cabeça, que depois para mim é um problema. No começo, na abertura, Bia, a gente falou que ele tem como um dos objetivos desse processo o equilíbrio emocional, consequentemente o bem-estar em diversas áreas. Você me falava antes que atinge 7 áreas especificamente. Na verdade, ele atinge de 7 a 8 áreas, porque ele abrange 7 a 8 áreas. Existem inúmeras áreas onde nós nos fazemos presentes, ou que se fazem presentes através de nós. São elas física, mental, espiritual, social, financeira, familiar, afetiva. São todas as áreas das quais nós nos utilizamos para sermos, para existirmos. Certo. Então, se o processo vai mexer na psique e na alma para acessar o espírito, obviamente ele vai acessar todas as áreas. E quando a gente fala no processo, com esse nome enorme em inglês, ele ficou muito simples em português, porque ele passou a se chamar processo quântico. Colapso em física quântica quer dizer a interrupção de uma função para gerar uma nova situação. E o que o processo faz? É um nome muito genial esse, que infelizmente não pode ser mantido, porque aqui no Brasil o colapso dá a sensação de que as pessoas vão passar por alguma crise nervosa. Crise, pânico, Então estresse, demoravam para mim fazer o processo quando ele se chamava processo do colapso. Então a gente resolveu, eu e o John, resolvemos colocar o nome apenas processo quântico, que tem como finalidade equilibrar o quê? As ondas mentais e o turbilhão que é gerado pelas emoções. Agora conta uma coisa, a chave para uma vida melhor. Esse livro, né, o processo quântico, ele conta tudo isso? Ele conta tudo isso. De que mais a gente fala no livro? Na verdade, o livro tem uma parte explicativa do que é a teoria, e em seguida eu tento, junto com o leitor, fazer um processo de autoajuda, onde eu vou explicando como é que o leitor vai vivenciando cada etapa do que o livro se propõe. Claro que o processo é abrangente, ele trata de tudo, porque tudo é átomo, tudo é vibração eletromagnética, e não dá para se escrever um livro de autoajuda com toda a potencialidade que o processo assambarca. Agora, assim, a linguagem, eu estava olhando o livro, a linguagem é bem fácil. Extremamente. Você mostra diversos exercícios, né? Justamente o que eu ia dizer, porque não é um livro chato, né? Porque a gente fala um livro no processo de autoajuda e tudo mais, dá a impressão de ser uma coisa técnica, pesada, ele não é. Porque, né? na verdade, ele não foi considerado um livro de autoajuda, ele é um livro didático-científico que teve como intenção minha fazer um processo de autoajuda. Não, ele é super agradável. Eu estava lendo, então tem vários exercícios. São os exercícios para as pessoas aprenderem a equilibrar as emoções. Por quê? Porque no equilíbrio de emoções, o que são emoções? São cargas vibratórias eletromagnéticas. Enquanto você está vivendo ou uma emoção que te faz muito bem, ou uma emoção que te deixa triste, você está em desequilíbrio. O equilíbrio faz o quê? Cessar a vibração e entrar no ponto zero de carga. O ponto zero de carga é o campo da potencialidade pura, onde você vai acessar o seu nível de excelência. O campo das infinitas possibilidades. A zona dos milagres, onde você passa a operar os milagres na sua vida. Mas como é que funciona esse processo? Eu parto de quê para quê? Quando você identifica quais as coisas que você quer trabalhar, sejam suas, sejam do outro. Porque o que eu vejo no outro que me incomoda,
situações que me incomodam, existenciais, características do outro, perdas, culpa, medo, tudo isso é vibração eletromagnética. Quando eu vejo características no outro que me incomodam, eu preciso trabalhar. Por quê? Porque aquelas características não são do outro. Elas são do outro, mas elas É são um reflexo daquilo que está em mim. E na física quântica, como tudo é vibração, ela é um termômetro muito mais acurado do que de fato existe. Porque enquanto a gente está só tratando teoricamente, através das outras teorias de psicologia, nós temos sempre a possibilidade de duvidarmos e acharmos que isso ou é do terapeuta ou é uma atribuição do outro. Não é verdade. Quando você está tratando com vibração, como no caso a física quântica, você só pode acreditar que isso é seu. Por quê? Porque existem campos magnéticos que atraem vibrações. Ora, se eu atrair para o meu campo alguém com essas características, é porque eu tenho isso em mim. É o processo da ação e reação, na verdade. Isso, quer dizer, é a complementariedade. Eu só vou atrair para o meu campo exatamente aquilo que eu tenho. E você estava falando assim, de ver os defeitos, mas também as qualidades, né? Tudo, as qualidades são importantíssimas. Por quê? As qualidades, quando eu vejo no outro, eu admiro no outro, mas me acho aquém. E é importantíssimo eu saber se eu conseguir enxergar aquela qualidade, a beleza de alguém, eu posso não ter a beleza física, daí que entra as áreas, mas aonde está a minha? Está no meu intelecto? Aí entram as áreas. Porque tudo que eu vejo no outro eu tenho, mas o que me confunde é que eu vejo aquela característica naquela área. E eu esqueço que existem 7, 8 áreas para eu procurar em mim. E nesta hora, quando você começa essa busca, você integra partes suas que estavam fora de você. Eu só vou poder ficar cada vez mais forte, mais poderoso e mais eu, quando eu integrar partes minhas que eu desconhecia que eram minhas. Sejam elas negativas ou positivas. A gente aprendeu a negar, a deletar, a rejeitar características negativas. Eu preciso delas. Por quê? A totalidade é feita de positivos e negativos. Se eu continuar negando partes minhas negativas, porque eu acho que elas são negativas, eu vou ficar cada vez menos as partes negativas, que eu preciso somar com as positivas e dar o meu todo. E muitas vezes a visão que você tem como negativo não é tão negativa assim. Porque tem benefícios, é isso que a técnica vai mostrar. Quais os benefícios de uma característica negativa que me incomoda tanto ter, ou que me incomoda tanto no outro. Acho que a gente tem a participação do internauta. Tem aqui, tem o Ivandro, ele estava comentando que fazia um tempo que ele não viu o programa, né, já fazia uns 2 meses, está perguntando sobre o cenário, até falou, tem cenário novo? Não, isso aqui é provisório, né? Tem, assim, você vai ver por aqui uma interatividade nessa AltV, até no cenário. Você vê por aqui, a gente está num aquário, né, no estúdio, aqui é um vão, um corredor que sai, então todo mundo que entra, que sai, está aqui junto com a gente no programa. E vai ter um cenário, aguarde, que você vai gostar. Mais uma participação aí, uma pergunta? Só um abraço, da linha direta, perguntou o que a Bia acabou de explicar. Exatamente, está perguntando como que funciona esse método. Agora sim, eu tenho uma dúvida, eu queria saber assim, o paciente, durante a aplicação do método, ele fica consciente, inconsciente? Total, como eu estou com vocês. Isso é uma técnica de total foco, aliás, é um exercício de foco e atenção, aonde o paciente, ou a pessoa normal, não precisa ser paciente, vai procurar os benefícios das coisas negativas. E vai procurar as desvantagens das coisas positivas. Ele é absolutamente consciente e ele vai elevando a frequência vibratória na medida em que você vai saindo da densidade de percepção, que é uma ilusão de que a coisa é negativa. Na prática, como é que é essa história? Digamos, eu vou para o seu consultório, como é que funciona isso? Você precisa estar totalmente consciente do que você quer trabalhar. Digamos que eu queira trabalhar o meu lado emocional. Sim, mas que emoções? Não basta. A física quântica é extremamente específica. O que você quer trabalhar? É a tua autoestima? Autoestima. Vamos exemplificar com a baixa estima. Baixa estima. Baixa estima. A autoestima ela já... Exatamente. A inferioridade, abandono, rejeição. Enfim, N situações que as pessoas normalmente carecem de estar em equilíbrio. Aí eu